Olá, já pararam para pensar na expressão as chaves do reino? É uma imagem super forte que vem das escrituras. Mas o que ela significa de verdade, na prática, para a organização de uma igreja hoje? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, mergulhando no que diz um manual de discipulado sobre o assunto. E aqui está a passagem que dá o que falar. Eu lhe darei as chaves do reino. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Uau! São palavras com peso gigantesco, não é? O que pode significar ter esse tipo de autoridade? É isso que a gente vai tentar entender. Então, as perguntas que ficam no ar são bem diretas. Afinal, o que são essas chaves? O que elas de fato abrem e fecham? E a pergunta de US$ 1 milhão: nas mãos de quem elas estão? Para começar a responder, a gente precisa dar um passo para trás e preparar o cenário. Primeiro de tudo, a gente precisa separar duas ideias que o manual apresenta e que são fundamentais. De um lado, o reino, que é algo invisível, e do outro, a igreja, que é bem visível. Entender essa diferença é o ponto de partida de tudo. O manual é bem claro aqui. O reino de Deus não é um lugar no mapa. É o governo invisível de Deus sobre o seu povo. Pensa naquelas parábolas do grão de mostarda, do fermento na massa. É sobre uma influência que cresce por dentro, de forma orgânica, quase imperceptível. E é aqui que essa distinção fica super importante. De um lado, temos o reino, uma realidade espiritual perfeita, onde só Deus sabe 100% quem faz parte. Do outro, a igreja, uma comunidade visível aqui na Terra, feita de pessoas imperfeitas. A função da igreja, então, seria como ser uma embaixada desse reino invisível. Beleza, agora que a gente separou o reino da igreja, vamos voltar para as chaves. Onde é que elas entram nessa história? O que significa ligar e desligar? Olha, o contexto da época ajuda muito a entender. Entregar as chaves para alguém era um sinal de confiança imenso. Significava basicamente: você está no comando da minha casa, dos meus bens. O manual até lembra do caso de José lá no Egito. Ele tinha chaves e, com elas, a autoridade para gerenciar tudo em nome do faraó. E essa expressão ligar e desligar, o manual traduz de um jeito bem simples. É uma metáfora para fechar e abrir. Quem tem as chaves decide quem pode entrar e quem deve sair. É a autoridade para gerenciar o acesso à comunidade. Então, em resumo, as chaves simbolizam a autoridade que foi dada à liderança da igreja para governar a comunidade em nome de Cristo. E isso envolve duas coisas: supervisionar quem é admitido e também como a disciplina é cuidada dentro do grupo. Tá bem, mas como essa autoridade toda funciona na vida real? Vamos dar uma olhada em como essas chaves são usadas no dia a dia para abrir e fechar as portas da comunidade. O primeiro uso das chaves é o mais óbvio: abrir a porta. Isso significa que a liderança da igreja tem a responsabilidade de reconhecer e admitir formalmente na comunidade aquelas pessoas cuja confissão de fé e estilo de vida mostram que elas pertencem ao reino de Deus. É uma espécie de afirmação pública. Só que, se existe autoridade para abrir a porta, também tem que existir para fechar. E é aqui que a gente entra no assunto delicado da disciplina na igreja. O que fazer quando as atitudes de um membro contradizem abertamente a fé que essa pessoa professa? E esse processo não é de qualquer jeito, não. O manual ressalta o modelo lá de Mateus 18. Começa com uma conversa privada, depois, se preciso, com testemunhas, e só em último caso o assunto envolve a igreja toda. O objetivo é sempre a restauração. Mas a autoridade para, em última instância, remover alguém da comunidade, ela existe. Isso mostra o tamanho da responsabilidade, né? Tudo isso nos joga direto num dilema bem moderno. Como é que essa ideia de autoridade da igreja bate de frente com a nossa cultura de hoje? E olha, o texto aqui usa palavras bem fortes: insensata e perigosa. O problema que ele aponta é o número crescente de pessoas que se identificam como cristãs, mas que escolhem não se comprometer formalmente com uma comunidade local específica. E por que as pessoas fazem isso? O manual levanta algumas possibilidades: apatia, isolamento, ou simplesmente achar que isso não importa. Mas a razão mais profunda parece ser uma resistência à ideia de se submeter a uma autoridade espiritual, uma resistência às próprias chaves. Então, como é que o manual tenta juntar a fé, que é tão pessoal, com a necessidade de um compromisso com o grupo, com o coletivo? A questão se torna bem prática: como uma igreja sabe quem está realmente dentro do barco? O argumento do manual é que os votos de membresia, esse compromisso formal, são a forma moderna de traçar essa linha.
É um jeito de identificar quem está disposto a se submeter à missão e à estrutura da comunidade, algo parecido com o que o batismo fazia na igreja primitiva. No final, tudo volta para essa ideia central. A igreja local não é só um clube social. De acordo com o manual, ela é a manifestação visível de que o reino de Deus chegou. É onde essa realidade celestial se torna tangível. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir. O manual apresenta um argumento muito forte a favor da estrutura e do compromisso. Mas numa cultura que valoriza tanto a autonomia, onde é que a gente traça a linha entre a fé pessoal e a responsabilidade com a comunidade? Essa tensão entre o indivíduo e a instituição continua sendo, sem dúvida, um dos grandes desafios da fé hoje em dia.